A paz do Senhor para a igreja. Amém? Confesso aos irmãos que eu pensei que eu não ia dar conta. Ontem passei um dia muito doído, muito. Hoje estava melhor, mas saindo de casa, quando eu cheguei aqui, falei para o Joanil, eu não vou dar conta. Você pode pegar e falar, eu não vou dar conta. Mas ele pôs a mão nos meus ombros. E o Senhor já fez. Amém. Glória a Deus. Irmãos, é maravilhoso quando nós temos essa oportunidade que o Senhor nos dá. E aqui, às vezes, a gente dá uma palavra, mas assim, pregar, eu gosto muito de ensinar. Pegar a Bíblia, dar estudo, mas pregar, mas eis-me aqui. Deus, Ele coloca a palavra nas nossas mentes, na nossa boca, e é um tema muito abrangente, né? Que fala sobre a fé que remove montanha, a fé que nos leva a caminhar, que dá força ao cansado. É muito bom. O tema desse, né? Está em Mateus 21, versículo 18, 92, eu quero que o Valtinho lê para mim, tá, Walter? O seu, o irmão Joel. E é quando fala da figueira, né? De manhã, voltando para a cidade, teve fome. Eu gostaria que o Valtinho lesse para mim, porque eu fiz cirurgia, mas Aleluia. tive que usar óculos, não é muito bom nada. Mas eis-me aqui. Mateus 21, 18, isso, pastora? 18, versículo... Mateus 21, versículo 18, 19, 21 e 22. É grande a leitura. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserstes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Olha, irmãos, se tivermos fé, nós atravessamos muralhas, né? E os discípulos ficaram encantados com aquilo. E é o que nós precisamos nos últimos dias que estão vivendo. É fazer aquilo que Deus agrada de nós. Os discípulos tiveram momentos que eles disseram para Jesus: Senhor, acrescenta-nos a fé. Muitas vezes a nossa fé falta. Nós precisamos de estar sempre buscando a Deus. A fé que traz, né, resiliente ou superação, que dá resultado. Qual é essa fé que dá resultado? Você pede, vai pedindo ao Senhor, e às vezes você não recebe no momento que você pede, mas a palavra do Senhor pede e Ele vos dará. Então nós temos que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Às vezes eu quero que Deus me dê uma bênção e às vezes vai demorando, mas às vezes a minha fé que está faltando. Mas se tiver fé, como acabamos de ler agora, até a montanha lançará no mar. Então nós precisamos ter fé, porque sem fé é impossível nós agradar a Deus. Essa fé que traz resultado. No começo da minha fé, eu clamei muito para Deus. E quando nós temos fé, nós pedimos ao Senhor, Ele acrescenta. Você pede, Ele dá aquilo que você pediu, ainda acrescenta muito mais ainda. E nós vemos o resultado. Hoje eu vejo o resultado daquilo que tanto eu pedi para Deus. Eu não canso de falar isso, irmãos. Quando eu ia para a igreja, eu botava a boca no pó e falava: Senhor, eu
quero que o senhor traga meu esposo para a igreja, salva meu esposo. Eu não pedi para ele ser pastor, nem para ser pastor presidente. Eu tive 6 filhos, né? 2 está com o Senhor. E aquela fé que eu tinha, hoje eu procuro, Senhor, acrescenta mais e mais a minha fé, porque aquela fé me ajudou tanto, me trouxe esse resultado, que até hoje eu falo que nós estamos colhendo os frutos, irmão Joel, daquilo que Deus nos deu, através da minha fé. O Valtim, quando ele estava com a varíola, ninguém sabia que existia isso. Deus não é Deus de barganha, mas quando teve na minha casa uma irmã, e falou, Jessi, você não tem fé que Deus pode curar esse menino? Eu não era crente. E eu falei para ela, eu não sei. Ela falou, se você aceitar Jesus, Deus vai curar seu filho. Naquele momento, aquela fé foi tão grande, que eu falei, eu aceito. E eu quero, se Deus curar meu filho, eu vou ser crente. Na hora, ele tinha um ano e pouquinho. Na hora, ele já desceu, pediu para mamar, e a febre passou, e Jesus curou. Essa fé que dá resultado, não é verdade? Às vezes você pensa, não, mas é coisa pouca, não precisa eu pedir, não precisa eu ter fé. Não, gente, a fé que remove montanha. Essa fé que nós que somos servos de Deus, que um dia nós aceitamos o Senhor. Essa fé tem que continuar na nossa mente. Eu quero que lê depois aqui, olha, eu achei muito importante, eu gosto muito dessa passagem. Você já alcançou alguma fé? Algum resultado? Você já alcançou? Estou perguntando à igreja. Você já alcançaram algum resultado? É a fé. Então, a fé nos traz alegria. Então, muitos já receberam, né? Graças a Deus. Muitos já receberam. E eu quero que lê para mim Gênesis 17, que fala, e depois 24, que fala sobre Abraão. Será que teve gente naquele tempo, no mundo, que teve mais fé do que Abraão? Eu não conheço. Eu não me lembro se tem alguém na Bíblia que fala que teve mais fé do que Abraão. Leia para mim, quem tiver, pastor Joel. Gênesis 17. Então Abraão caiu sobre o seu rosto e riu-se, e disse em seu coração, a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e Sara, já de 90 anos, dará à luz. O outro é o 21, né? 24. Era Abraão de idade de 99 anos, quando circuncidou a carne do seu prepúcio. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando foi crucificada a carne do seu prepúcio. Mas é até aí, irmãos. Os irmãos que conhecem esse trecho sabem que não era o filho da promessa, Ismael. O filho da promessa viria na idade de 100 anos, né? 99 anos, e Sarai, 90 anos. E quando aconteceu, leia aqui para mim de novo, é Gênesis 18, 9, 10 até o 16. Gênesis 18, 9. E disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? E ele respondeu, ali na tenda. Então ele disse, certamente voltarei para ti segundo este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda, que estava por detrás dele. E Abraão e Sara eram velhos, já adiantados em idade. E Sara tinha cessado já o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara consigo mesma, dizendo, depois que envelheci, terei ainda deleite, sendo também o meu senhor já velho? Então o Senhor disse a Abraão, porque se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda luz, sendo já velha? Há para Deus alguma coisa difícil? Ao tempo determinado voltarei para ti,
segundo este tempo da vida, e Sara terá um filho. Então Sara negou, dizendo: não ri, porque tive medo. E ele disse: não é assim, porque te riste. E os varões levantaram-se dali e olharam para Sodoma, e Abrão ia com ele, acompanhando-os. E o Senhor disse: ocultarei eu de Abraão o que vou fazer, visto que há de ser Abraão uma nação grande e forte, e há de ser bendita nela todas as nações da terra? Porque eu tenho conhecido e sei que ele ordenará seus filhos e a sua casa, pois dele, para que guardem o caminho do Senhor, fazendo justiça e juízo, para que faça vir o Senhor sobre Abraão o que tem falado a respeito dele. Até aí, pastor Joel. Irmãos, é importante nós saber como Deus agiu na vida dos nossos primórdios, né? O nosso antepassado, Abraão. E Sara, será que o que ela sentiu naquele momento que ela riu? Isso é impossível. Mas para Deus, nada é impossível. Eu tinha somente uma trompa e a outra só a metade. E Deus falou comigo que Ele ia me dar mais filhos. Eu só tinha esse príncipe aqui, ó, meu filho mais velho, Walter. E nada. Eu fui no médico, o médico falou: não, a senhora vai ter, e pronto, e tá. E eu falei: gente, não tem jeito. A senhora teve 2 filhos, e agora o que aconteceu? Aí, quando eu falei que eu tinha feito uma cirurgia, aí o médico falou assim: dona Gessi, eu vou pedir uma cirurgia para a senhora, que eu fiz uns exames, eu acho que a senhora está com a trompa, pode ser que a senhora, o médico não fez isso, né? E ele disse que ele era acostumado a fazer mesmo. Eu tinha 21 anos, porque quando o Valtinho nasceu eu tinha 20 anos. Então, eu fui ao médico, fez a cirurgia, ele disse para mim: ó, a senhora não tem condição de ter mais filho, porque a senhora só tem uma trompa normal, a outra está amarrada e só tem a metade, a senhora não vai ter mais filho. Eu falei: vou ter sim, Jesus falou que ia me dar e Ele vai me dar. E o Senhor me deu. Só que o Senhor levou. Ele disse que não era meu, era dele. Ele levou com 8 meses o Samuel. Deus levou. Mas depois, eu com muita dificuldade, eu tive um sonho, e subindo, e fui até o céu. Chegando ali, eu vi Deus, só não vi o rosto, mas eu vi um homem muito grande, da cintura para baixo. E eu fiquei assim, ele falou: o que você veio fazer aqui? Eu disse para ele: eu quero ver o Samuel. Ele falou: ele está no jardim, mas não toques nele. E eu fui, irmãos, entrei naquele jardim, eu me lembro disso como fosse, tivesse acontecido agora. Eu entrei naquele jardim, eu vi aquela criança, do jeitinho que ele era, até a roupinha que ele tinha, sentadinho, uma pedra muito bonita, ele com a mãozinha assim, pezinho. Eu olhei, só olhei para ele, e virei, eu não, como aquele ser tinha falado para mim, eu creio que era Deus, e eu não toquei nele. Aí veio um anjo, me entregou 3 frutos. Eu não pude discernir naquele momento o que seria. Falei para o Juvenil: será o que é isso, Juvenil? Mas é os 3 filhos, né, que o Senhor me deu, depois do Valtim. Está ali a Marinéia, André e o Valteir. Então é bênção de Deus, é fé, eu tive fé. Deus falou. Quando Deus fala, irmão, nós podemos ter certeza que Deus não é menino que imita, Deus não engana ninguém, Deus é fiel. Nós precisamos de acreditar e ter fé, porque sem fé não tem condição nós termos nada. Eu tive fé e Deus me deu, e sou muito grata a Deus pela vida que Deus me deu, pelo meu lar, pelos meus filhos, pela minha família. Eu sou muito grata a Deus, porque eu busquei com muita fé e o Senhor me concedeu. Vamos para o top 2, né? Deus manda Abraão matar o seu filho Isaque. Olha só, Deus manda. Gênesis 22, 1, 2, 3, até o 13, por favor. E aconteceu que depois dessas coisas, Deus provou a Abraão. E lhe disse: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho único, Isaque, a quem tu amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei.
E Abraão se levantou muito cedo, de madrugada, e selou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e se levantou e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Então disse Abraão a seus moços: esperei aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali e adoraremos, e voltaremos para vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque seu filho, e ele tomou em sua mão o fogo e o cutelo, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e lhe disse: meu pai. E ele respondeu: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam juntos. E tendo chegado ao lugar que Deus lhe havia dito, edificou ali Abraão um altar, e pôs lenha em ordem, atou Isaque seu filho, e o pôs sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo, para imolar o seu filho. Então o anjo do Senhor bradou-lhe do céu e disse: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. E disse: não estenda a tua mão sobre o moço, aleluia, nem lhe faça nada, aleluia. Porque já conheço que temes a Deus, e não me recusaste o teu filho, o teu único filho. Então ele levou Abraão os seus olhos e olhou, e eis ali um carneiro de trás dele, preso um sarçal pelos seus chifres. E foi Abraão e tomou o carneiro, e ofereceu o holocausto em lugar de seu filho. Irmãos, aleluia. Deus abençoe, pastor Joel. Quer mais fé do que essa? O único filho, o filho da promessa, aquele filho que ele amava tanto. Mas Deus pediu e ele teve fé. Gente, quando eu me deparo com essa mensagem tão bonita, eu fico pensando: gente, quão grande foi a fé daquele homem? Quão grande foi aquela fé? O único filho, filho da promessa. Mas Deus pediu. Será que se Deus pedir para nós, nós fazemos isso? Será que a nossa fé atingisse, Marília Mar? Eu tenho uma fé inabalável dentro de mim, mas eu não daria, como aconteceu comigo. Deus pediu Samuel, e eu dei para ele, ele levou. Depois o Valteir, ele estava para morrer com 6 dias, nascido, cabia dentro de uma caixinha de sapato, ele pesava 1,2 kg, e quando nós internamos ele, eu mais o juvenil, ele deu termo, fez aquela parada, deu uma parada cardíaca, e o médico chegou e foi fazendo massagem, e eu só virei e entrei assim de trás da porta e falei: Senhor, se esse é um dos que o Senhor me entregou, se for para ser um servo do Senhor, Senhor, retribui para ele a saúde. Se não for, Senhor, se for para ele ser um perdido, um rapaz, um moço aí perdido, Senhor, eu devolvo para ti. Então, irmãos, nós precisamos crer em Deus, nós precisamos ter fé. A palavra do Senhor nos disse, a Bíblia é a nossa regra de fé. A nossa fé está alicerçada na palavra de Deus. Então Abraão foi um homem de fé, homem que Deus deu para ele. E Sara, depois que Deus falou com ela, mostrando isso para ela, ela pôde agradecer a Deus. Tudo que Deus tem dado para nós, será que nós agradecemos a Ele? Será que nós agradecemos a Ele pelo presente, pelo dia? Eu louvo a Deus. Eu abro a porta, quando eu levanto, eu convido: Jesus, entra na minha casa, fica conosco. Visita a minha casa, visita a casa dos meus filhos, visita a casa dos meus netos, visita a casa dos meus irmãos. Leva paz, leva saúde onde há doença, Senhor. Acrescenta a nossa fé, meu Deus. Tenha misericórdia de nós. Quando meu irmão Luzair estava ruim no hospital, eu chegava aqui, todos os dias que eu vim aqui, o pastor Joel me perguntava: como está o irmão Luzair, minha irmã?
Eu dizia para ele, está indo, pastor. Hoje, no domingo, eu ainda falei com ele. Ele passou a pesar 54 quilos. E 3 meses alimentando com a sonda. Hoje ele está com 55 quilos, pastor Joel. E já está trabalhando. Então é bênção de Deus. Quando o Juvenil estava ruim no hospital, a minha vontade era de ficar lá, mas eu não aguentava entrar naquela UTI. Quando eu entrava lá, eu me dava aquela coisa ruim. E eu fui embora para casa chorando e falei, Deus, se o Senhor tiver de levar o Juvenil, leva eu. Senhor, ele faz muito mais falta do que eu. Ele faz falta para a igreja, para os nossos filhos, para os nossos netos. E eu saí andando, irmão. Saí andando, atravessei a T8 e passei por baixo ali perto da casa do Voltaíra. Quando eu estava atravessando a T8, eu vi uma mão me segurou para trás, assim, eu olhei, era o Rafael. O Rafael falou, vó, para onde você vai, vó? Eu falei, eu vou lá para o hospital. Não, vó, está chovendo, volta para casa. Deus está lá com meu avô, volta para casa, vó. Aí eu voltei. Cheguei lá em casa, estava lá o pastor Antônio Soares, estava o Levi, tinha mais alguém na coisa que eu não me lembro. E eu contei isso para o pastor Antônio Soares, que eu tinha falado que se fosse para Deus levar o Juvenil, que ele levasse eu. Porque o Juvenil fazia muito mais falta do que eu. Falta para os meus filhos, falta para a igreja. E o pastor Antônio Soares me deu uma taca, viu? Ele falou, irmã, Deus não leva ninguém fora da hora, nem 1 minuto a mais, nem a menos, é na hora certa, irmã. Não faça isso, peça perdão a Deus. E eu chorei na presença de Deus e pedi perdão a Deus. E Deus me respondeu. Hoje está meu marido. Irmãos, é maravilhoso servir a esse Deus. A Bíblia é a nossa regra de fé. Se alguém não tem fé para ler a palavra, meu irmão, peça a Deus, para Deus te dar fé, para você pegar a palavra de Deus, pelo menos ler 2, 3 versículos por dia. Não deixe anoitecer sem você ler a palavra. Todas as vezes que eu pego a Bíblia mais tarde, que às vezes passa um dia, eu lembro do irmão Abson. Ele disse que só sobrava 11 horas, eu falei, só sobra para Deus, meu Deus, mas não importa, meu irmão. O importante é você ler, é você pegar a palavra. Quantas vezes eu viajei para São Paulo, Mazadalva, tarde da noite, nós saíamos daqui 6 horas, e lá para as tantas da noite, eu acendi uma luzinha lá, e eu estava lendo, eu li a palavra, mas nunca, é difícil, irmão, um dia que eu não leio a palavra do Senhor. Eu amo a palavra de Deus. Eu tenho um salmo para cada um dos meus filhos, cada um dos meus netos. E Deus tem nos honrado, o Senhor tem me dado força. Eu cheguei e sentei ali, eu não aguentava nem levantar. Falei, Juvenil, fui 2 vezes no banheiro. Falei, Juvenil, eu estou sentindo tanta dor, eu não vou dar conta. Quando o pastor Joel convidou a igreja para orar, o Juvenil estava com a mão no meu ombro. Eu falei, Senhor, hoje eu vou falar da fé, Senhor, a tua palavra. Então acrescenta minha fé que eu vou dar conta e vou melhorar, não vou sentir. Eu não sei para onde foi, mas Deus, eu posso saltar e pular de alegria, porque Deus, Ele me ama muito e ama a igreja, irmãos. O Senhor nos ama. Precisamos de nós dedicar mais e mais na presença de Deus, porque só Ele que pode fazer para nós. O homem pode fazer muita coisa, mas o Senhor é o maior, Ele faz tudo. A hora que você pensa que não tem mais jeito, aí a bênção chega, aí você tem que abraçar a bênção do Senhor. Então é gratificante servir a este Deus, o Deus que nos ama tanto. Sejane, eu estava viajando, cadê a Sejane? Ela parece que ela está lá fora, cadê ela? Faz assim, minha filha. Nós estávamos viajando, eu acho que foi o Léo que ligou, e nós fizemos uma oração. Falei, Deus, nós estamos tão longe, mas o Senhor está lá com ela. Leva saúde a ela, Senhor. Ela sabe o quanto eu preocupava, ela ia lá em casa, o quanto eu preocupava. Puxei a orelha do Léo um dia. Ele falou, mas eu tenho muita fé que Deus vai fazer. Eu falei, então vai nessa tua força, meu filho. Tenha fé mesmo que Deus, Ele cuida daquele que tem fé. Não deixa a sua fé se abalar por nada. Quando eu vejo, irmão Joel, uma pessoa que deixa os caminhos do Senhor, abandona a igreja, me dói demais, me dói muito, porque uma alma
vale muito para Deus. Você, meu irmão, que às vezes pensou algum dia de desistir, peça fé do Senhor, não desista, porque Deus não desista de nós. Vamos continuar firmes, esperando, aguardando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele está às portas para vir buscar a igreja amada. Vamos buscar o Senhor enquanto nós podemos. Vamos estar pronto, dizer: ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. E eu já vou parar por aqui. Se for falar de fé, de tanta mulher da Bíblia, tantos homens da Bíblia, né, que venceram pela fé, e nós estamos rompendo em fé, aguardando aquele dia que Jesus vai arrebatar essa amada igreja, e nós estaremos com o Senhor nos ares. Amém? Que Deus possa abençoar meu irmão Joel. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu já estava com sede de falar da palavra do Senhor. E Deus te abençoe muito, continua te abençoando. Muito obrigado, pastor Juvenil, ele me ajudou muito lá hoje. Falei: Juvenil, os irmãos sabem que na semana passada eu tive uma crise de labirintite, coisa que eu nunca tinha tido. Quando eu cheguei no hospital, o médico, a Marinéia estava me acompanhando, o médico fez todo o teste lá comigo, ele achou que eu estava com começo de infarto. E o Juvenil segurado de um lado, a Marinéia do outro. Eu passei muito mal, 2 dias mesmo, ruim mesmo, que não dava conta de andar. Ontem começou a querer me dar essa crise, eu clamei a Deus, Senhor, amanhã eu vou levar a palavra de Deus na igreja, falar sobre a fé. Senhor, acrescenta minha fé, mas me repreende este mal. Passei um dia meio ruimzinho, mas Deus me abençoou, e eu disse para o Juvenil hoje, falei: se eu não der conta, você já está afiadinho aí com a palavra na mão. Tentei falar com o Valtinho, não consegui, mas graças a Deus, que Deus abençoe a amada igreja, e quando nós tiver outra oportunidade, a gente vai falar mais, né, pastor? Que Deus abençoe, e tenha fé, irmãos. Às vezes as coisas não estão indo muito bem, porque nós vivemos nos dias difíceis, mas peça fé ao Senhor, para Ele acrescentar a vossa fé, para que você possa vencer em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Joel, Deus te abençoe.